1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, nos diz a palavra do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Oremos mais uma vez. Agora, Senhor, lida a tua palavra. Necessitamos que o Senhor fale conosco, porque nós cremos que é a palavra do Senhor infalível, eficaz, perfeita. É poder do Senhor para conduzir as nossas vidas, é poder do Senhor para transformar os nossos corações, é poder do Senhor para fortalecer a nossa fé. Por isso, ó Deus, necessitamos da iluminação do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo para compreendermos a tua voz a falar conosco nesta noite. Rogamos esse pedido ao Senhor que nos abençoe com essa capacitação em nome de Cristo Jesus. Amém. Algo que nós sempre valorizamos, que é importante para a nossa vida, é a saúde. Nós prezamos muito pela nossa saúde. Somos muito preocupados com a nossa saúde, porque sabemos do valor que ela tem para nós. E quando somos cometidos de alguma enfermidade, isso acaba redundando, trazendo preocupações e, de certa forma, algumas medidas da nossa parte, visando a restauração da nossa saúde. Como povo de Deus, um dos recursos que nós recorremos é a oração, é a súplica, é nos submetermos ao Senhor para que Ele, com poder e graça, restaure a nossa saúde. Mas também sabemos dos outros meios que Deus nos disponibilizou para que nós recorremos, visando também ser instrumento de Deus para a restauração da nossa saúde. O fato é que nós nos preocupamos com ela e quando ela é ameaçada, nós tomamos medidas para que este problema seja solucionado. É essa medida que Deus está tomando aqui com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto não está bem na saúde espiritual. Ela está vivendo um período de enfermidade. E essa enfermidade precisa ser tratada. Essa enfermidade foi causada pelo problema da soberba, pelo problema do orgulho, pelo problema da autossuficiência, ou poderíamos resumir, essa enfermidade está sendo causada pela falta de humildade. A igreja está sendo contaminada pela arrogância da cidade de Corinto. A igreja está sendo influenciada por maus exemplos. E isso está resultando em um orgulho crescente nessa comunidade cristã, nesse corpo de Cristo. E isso é preocupante. E por isso o Senhor manda essa mensagem através do apóstolo Paulo para tratar esse problema, ser o antídoto, o remédio de Deus para combater o orgulho da igreja. E qual é o antídoto? A humildade. A humildade é esse remédio para a saúde espiritual da igreja.
Como que o apóstolo Paulo argumenta? Como que ele busca direcionar a igreja a esta saúde espiritual ou a tomar esse remédio tão importante que é a humildade? Como que Paulo trabalha isso na vida da igreja? De que forma ele argumenta para que a humildade fosse restaurada na vida da igreja? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele faz aqui o argumento da forma como Deus decidiu se revelar à igreja. A primeira lição aqui que a igreja precisa ser redirecionada é sobre a forma simples como Deus lhe revelou o mistério, que está aí no versículo 1 e versículo 2. Vamos reler aqui esse texto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não vos fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Anunciando a obra de Cristo, o mistério, a revelação do Senhor, de forma simples. Isso aqui vai ser importante para o momento em que a igreja está vivenciando. Porque o argumento de Paulo aqui, meus amados irmãos e irmãs, é exatamente mostrar para a igreja que algo muito glorioso estava oculto, estava encoberto da humanidade e que Deus descortina, revela, se expressa a pessoas simples, pessoas humildes, pessoas consideradas incultas pela sociedade de Corinto. Ele resolve revelar esse majestoso mistério, não com foguetes, não de forma esplendorosa, mas de certa forma, de uma forma simples. Um conteúdo aparentemente simples, que é esse mistério, ou esse testemunho, que o apóstolo Paulo diz, a pessoa de Cristo Jesus, a figura de Cristo Jesus. Diante de uma igreja que estava à procura de grandes coisas, de uma igreja que estava à procura de grandes revelações, oriundas ou resultantes da sabedoria humana, Paulo diz: não foi dessa forma que Deus se revelou a vocês. Foi de forma simples, foi através de Jesus. Mas de que forma esta simplicidade é revelada? Jesus nascendo de uma família simples. Jesus tendo como cama uma estrebaria. Jesus vivendo um ministério de simplicidade. E morrendo numa cruz de forma terrivelmente humilhante. Exatamente para revelar a grandeza de Deus. O que Paulo está colocando para a igreja de Corinto é: eu não usei de métodos espetaculares para falar de Jesus, porque nem o próprio Jesus se manifestou de métodos espetaculares. Ele viveu de forma simples. Foi revelado de forma simples. Nos trouxe um ensino simples. E o seu ensino, a sua vida é caracterizada pela vida de humildade. Podemos lembrar aqui do que o apóstolo Paulo fala também aos Filipenses, sobre a forma simples de Cristo ou a humildade de Cristo. Um texto magnífico em Filipenses capítulo 2,
versículos 5 ao 8, quando nos diz esse texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Observa como Paulo inicia dizendo: tenham o mesmo sentimento ou a mesma postura de Cristo. E qual foi essa postura de Cristo? Foi uma vida humilde, uma vida simples. Em contraste com o que estava acontecendo na igreja, em que o povo estava querendo, né, uma mensagem eloquente. Eu não vou repetir isso aqui, porque nós já falamos constantemente, mas a igreja aqui, ela está tão soberba, que ela está se esquecendo da forma como o evangelho chegou até ela, de forma simples. Da forma como a obra de Cristo foi consumada, de forma humilhante. Então não há espaço para a soberba. E é necessário então que a igreja fosse redirecionada para esta vida de humildade, para tratar o problema da enfermidade espiritual. Meus irmãos, pegando esse primeiro ponto, em que o apóstolo Paulo argumenta que ele anunciou o evangelho, anunciou a Cristo de forma simples. Algumas pessoas, alguns crentes, dizem não terem condições ou aptidão para o evangelismo, porque eles não sabem falar. Eles dizem assim: não, evangelizar é necessário que se tenha habilidade de argumentação. Eu não evangelizo porque eu não sou eloquente, pastor. Eu não evangelizo, eu tenho dificuldade de falar porque eu não tenho palavras sábias, palavras poderosas. Porque se eu tivesse palavras de eloquência, sabedoria no falar, e aqui a questão não é se eu tenho conhecimento da palavra de Deus, se eu tenho vida com Deus ou não, é se eu tenho poder nas palavras, aí eu evangelizaria. Pensar desta forma é pensar exatamente como os membros da igreja de Corinto estavam pensando. Nós precisamos de eloquência, de uma boa oratória, de um poder de persuasão para poder comunicar sobre Jesus. Meus irmãos, isso está muito presente nos nossos dias, essa mentalidade de que falar de Jesus envolve capacidade poderosa no falar. Saber falar bem. É por isso que algumas denominações têm muitos obreiros pregando, falando, dizendo-se pregadores, não porque têm conhecimento bíblico, ou não porque têm uma vida espiritual centrada. Isso não é importante. Desde que se saiba falar bem, você está em condições de ser um obreiro da igreja, de ser um pregador da igreja, de ser um proclamador. Nós vamos que ordenar pastor, baseado no quê? Na vida cristã? No testemunho de vida? No conhecimento bíblico? Não, baseado tão somente na capacidade de falar bem. Agir dessa forma é agir como a igreja de Corinto estava agindo. Entendendo que falar de Jesus, de anunciar Jesus, exige um linguajar profundamente rebuscado, ou uma capacidade de argumentar na capacidade humana.
e não na direção do Espírito Santo. Então, fechando aqui antes de irmos para o próximo ponto, o primeiro argumento do apóstolo Paulo para redirecionar a igreja a uma vida de humildade é dizendo: não foi assim que o evangelho chegou até vocês e não foi dessa forma tão esplêndida como vocês querem que Jesus Cristo foi revelado a vocês, e não foi dessa forma que Jesus Cristo revelou o Pai. Foi de forma humilde. Então é para a humildade que nós precisamos conduzir, direcionar o nosso coração. Mas ainda na sequência, o apóstolo Paulo fala também da forma simples como ele testemunhou de Cristo. Primeiro, ele fala da forma como Cristo foi testemunhado, anunciado, proclamado. E agora no versículo 3 ele fala dele quando ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? O que aparentemente parece ser muita repetição. Na verdade, Paulo está sendo progressivo na sua linha de ensino na vida da igreja, pegando a raiz do que a igreja é, o problema que chegou na igreja, porquê do problema, como resolver o problema e a urgência de resolver esse problema. E então Paulo diz assim: meus irmãos, deixa eu lembrar para vocês uma coisa. Quando eu estive no meio de vocês aí em Corinto, como foi que eu vivi? Como foi o meu testemunho de vida? Foi esbanjando a minha sabedoria? Foi esbanjando a minha capacidade? Foi esbanjando a minha eloquência? Não, não foi. E aí o apóstolo Paulo usa aqui 3 substantivos importantíssimos para combater uma mentalidade que estava dentro da igreja. E os 3 substantivos eles apontam para um mesmo cenário, que é uma vida simples, uma vida humilde do apóstolo Paulo no meio da igreja em Corinto. Quando ele diz: pois foi em fraqueza, primeiro substantivo, temor, segundo, e grande tremor que eu estive entre vós. Tem 2 questões aqui importantes, principalmente nessa palavra fraqueza. A primeira delas é que quando nós conhecemos toda a história da carta e da segunda carta de Paulo, nós vamos aprender que a igreja de Corinto estava chamando Paulo de fraco de argumentação em relação a Apolo. Porque Apolo, conforme nós já estudamos, foi tratado como alguém eloquente nas palavras, poderoso na pregação. E alguns membros da igreja estão olhando para Paulo e dizendo: Paulo, entre você e Apolo é mais forte do que você na argumentação. Esse é um dos sentidos. Mas um outro sentido da palavra fraqueza aqui é também a declaração de Paulo de que sim, a forma como ele comunicou o evangelho de Jesus foi de forma simples. É o que ele chama de fraqueza, que pode ser traduzido como de forma singela, sem autoexpressividade. Não que Apolo, quando esteve pregando nessa igreja, quis mostrar ser melhor do que o apóstolo Paulo. Na verdade, é a igreja quem estava fazendo esse tipo de classificação. Mas o ponto aqui do versículo 13 é que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja: eu vivi de forma simples no meio de vocês. Não apenas anunciei o evangelho de forma simples, mas a minha vida foi uma vida humilde. Eu jamais ensinei a vocês a ter um coração soberbo, a ter um coração altivo, a ter um coração arrogante. Eu jamais ensinei a vocês a confiar no homem, a dar crédito ao homem. Muito pelo contrário. O evangelho que eu preguei a vocês estava condizente com a forma como eu estava vivendo no meio de vocês. Então,
o argumento aqui de Paulo é: o que vocês aprenderam de mim? Foi viver em humildade. O que vocês estão querendo de mim? Que eu seja como os filósofos de Corinto. Eu não fui chamado para ser filósofo. Eu não fui chamado para falar em sabedoria humana. Eu fui chamado para testemunhar de forma humilde o Evangelho de Cristo Jesus. E foi assim que eu me comportei na presença de vocês. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 10, está escrito. E isso aqui vai reforçar a visão que a igreja estava tendo, ou que alguns membros da igreja estavam tendo sobre Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 a 10, nos diz: Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: vocês estão me chamando de fraco. O que aparentemente é uma depreciação na visão de vocês, para mim é uma virtude. Me sentir fraco é o que me faz ser autodependente do meu Deus. Me sentir fraco é o que me faz confiar em Cristo Jesus. Me sentir fraco é o que tem me levado para a presença do Senhor todos os dias. Me sentir fraco combate o meu orgulho. Me sentir fraco me faz mais humilde. Me faz ser imitador de Cristo Jesus. O que para vocês é uma depreciação, para mim é um motivo de alegria e de uma exaltação no bom sentido. Porque todo o meu ministério, diz Paulo, tem como objetivo viver de forma humilde, como o meu Senhor viveu. Isso é importante para a nossa reflexão diante de algumas pessoas, cristãos, que atuam na igreja, que trabalham na igreja, que são envolvidos na igreja, mas são marcados pela soberba. Marcados pela soberba de várias formas. Soberba na forma de falar, demonstrando uma superioridade sobre os outros. Soberba na forma de se posicionar. Eu quero ganhar tudo é no grito. Quem gritar mais vence. Soberba na forma de usar os bens que Deus nos concede. Tem pessoas que, quando recebe um bem ou quando conquista um bem, é tomado de um orgulho tamanho, de uma soberba tamanha, por achar que aquele bem o coloca em uma categoria superior ao outro. Pessoas que demonstram a sua soberba na forma de se vestir. Eu não estou dizendo que a gente tem que se vestir feio, não, muito pelo contrário. Nós somos um povo bonito. Precisamos usar roupas bonitas, mas não para nos ostentarmos. Existem várias formas de crentes, cristãos, dentro da igreja,
manifestar a sua soberba. Pastores que são soberbos por acharem que conhecem mais do que os outros. Soberba na forma de pregar, soberba na forma de tratar a igreja. Amados irmãos, se não tomarmos cuidado, nós nos tornamos soberbos no dia a dia da nossa vida. Às vezes, uma soberba muito disfarçada de humildade. Uma soberba que é evidenciada quando alguém faz alguma coisa que não é do meu querer. Tem membros de igrejas que são tão soberbos que se ele estiver à frente de algum trabalho e alguém fizer um trabalho semelhante, bate uma indignação tamanha, uma reclamação, um sentimento de depreciação. Fizeram algo e nem me comunicaram. E eu que estava à frente do trabalho. Isso é soberba. Isso prejudica a saúde espiritual individual e coletiva da igreja. Terceiro, a saúde espiritual da igreja dependia então da verdadeira fonte de poder. O apóstolo Paulo fala de uma membresia que deixou de olhar para a forma simples como o evangelho, como Cristo se revelou, de uma membresia que deixou de observar a forma simples como os apóstolos se comportaram perante ela, e de uma membresia que está agora tendo uma visão muito diferente sobre o que é uma palavra de poder. E aqui é o maior problema que o apóstolo Paulo chega, eu diria que é o coração desta carta. O versículo 4 e o versículo 5. Observe o que o apóstolo Paulo diz. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Esse é o ponto. Eu preguei e ensinei de tal forma, tive a preocupação de tal forma, na forma de instruir vocês, que o meu objetivo era fazer com que vocês confiassem no poder de Deus, ou no poder do Trino Deus. O apóstolo Paulo está aqui, de certa forma, falando do poder de Cristo, do Cristo que vence a morte na cruz, do poder do Espírito Santo que capacita os membros da igreja, e do poder de Deus que chama homens e mulheres perdidos para uma nova vida com o Senhor. No entanto, a membresia da igreja, ou alguns membros da igreja, estavam assim, confiando demais no poder da linguagem humana. Era mais ou menos aquela ideia que alguns têm. Na boca daquela pessoa tem poder. Ela é poderosa nas palavras. A igreja estava fundamentando a sua vida espiritual no poder da fala dos homens. E aqui nós não estamos falando necessariamente do poder da fala dos homens fora de Corinto. Na verdade, eles estão escolhendo quais dos pastores que passaram por ali foram mais poderosos nas palavras. E por isso eles diziam, o mais poderoso foi Paulo, outros não, foi Apolo, outros foi Cefas.
Porque a vida espiritual deles não estava apoiada no Evangelho de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo quer consertar ou redirecionar na vida da igreja, dizendo: meus amados irmãos, realmente, o que eu falei, o que eu ensinei, a forma como as coisas aconteceram na vida de vocês não foi baseado nas minhas palavras ou poder que reside em mim. Vocês estão colocando o fundamento de vocês no poder errado. É Deus que é poderoso. E é no poder dele que a igreja existe. É no poder de Deus que as coisas acontecem. Vocês são alvos do poder de Deus, do agir de Deus. Por que vocês estão querendo se apoiar no poder dos homens? Se sobre vocês está o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus e o poder do Pai. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ele diz: tudo que chegou até vocês foi através do poder, não terreno, mas o poder lá do alto. E então, quando a igreja, ou os membros desta igreja, estavam direcionando os seus corações para a figura humana, isso estava resultando nessa falta de humildade, porque estavam menosprezando o verdadeiro poder para viverem em um poder falso. E o apóstolo Paulo vai argumentar de que forma esse poder foi eficaz na vida da igreja. Primeiro ele vai dizer que esse poder foi revelado quando Deus chama, através de Cristo Jesus, essas pessoas, elas são transformadas, mas também o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo concedeu poder, capacitando os membros da igreja a atuarem através dos dons. Dons que acabou resultando num problema, mas que de forma simples o apóstolo Paulo diz que todos os dons são obras poderosas do Espírito Santo, ainda que para alguns determinados dons eram simples, mas todos eles extremamente eficazes para a saúde espiritual da igreja, para o bem-estar da igreja. O ponto do apóstolo Paulo e o ponto importante para a nossa vida cristã é que o cristão é revestido do poder de Deus. Ele faz a obra debaixo do poder de Deus. Ele é direcionado no poder de Deus. Ele vive sob o poder de Deus. Se nós temos o poder de Deus, por que nos preocuparmos tanto com o poder dos homens ou o suposto poder dos homens? Estamos vivendo esse período em que acreditamos que determinado personagem tem poder. Eu ainda peguei uma época em que os políticos ganhavam as eleições, não era com alto investimento de dinheiro, não era com um plano de marketing extremamente elaborado. Alguns políticos no passado ganhavam as eleições, entre aspas, através do poder da palavra. A sua capacidade de argumentar bem nos palanques dos comícios aí afora. E as pessoas então iam para os comícios naquela expectativa de saber quem iria argumentar melhor, quem teria uma eloquência melhor,
Quem seria mais poderoso nas palavras? E muitos políticos ganharam as eleições no passado, não por terem necessariamente boas propostas, não por serem necessariamente homens honestos, não por estarem necessariamente preocupados com o bem-estar da sociedade. Muitos políticos no passado ganharam a eleição no poder da argumentação. Conseguiram ludibriar muita gente, que chegavam à conclusão: esse aqui fala bem, vou votar nele porque ele me convenceu. Ele me convenceu de que será um excelente líder. Esse tipo de pensamento ainda não mudou, embora a estratégia política tenha mudado. Mas ainda hoje devemos tomar bastante cuidado para não entendermos que o sucesso da igreja, ou o bem-estar da igreja, ou o desenvolvimento da igreja dependa do poder dos homens. Não depende. O bem-estar da igreja, o desenvolvimento da igreja, a saúde espiritual da igreja, depende exclusivamente do poder de Deus. É esse entendimento simples que desvia o nosso coração do orgulho para uma vida humilde. E essa vida humilde resulta em saúde espiritual. Deixa eu trazer aqui rápidas aplicações para nós. O que podemos aprender com essa passagem é que ser humilde ou viver em humildade, viver em simplicidade, é viver na total dependência do Senhor. Olharmos para nós e não nos vermos como autossuficientes. Ser cristão é viver em humildade. E quando falta a humildade na vida do crente, espiritualmente ele fica, ou ela fica, enfermo ou enferma. O que acaba resultando na enfermidade da igreja. O que acaba contribuindo para a enfermidade dos relacionamentos. O que acaba prejudicando o trabalho no reino de Deus. A falta de humildade é uma doença terrível que prejudica o individual e prejudica o coletivo. Viver em humildade não é uma opção, é um mandamento bíblico. Não é um hobby, mas uma necessidade. Não é uma propaganda de marketing, mas um fundamento da vida cristã. Quando os cristãos entendem isso, eles contribuem para uma vida espiritual saudável. Mas quando nós nos desviamos desses valores do Evangelho, da forma como Cristo viveu e nos ensinou a viver, nós abrimos brecha para a soberba, para a altivez, para o engrandecimento e passamos a valorizar o que não tem importância alguma e desvalorizar o que é de fundamental importância na nossa vida. Esse era um dos problemas da igreja de Corinto. Mas que em nome de Jesus não seja o nosso problema. Que a nossa vida seja evidenciada em verdadeira humildade. Porque com ela nós demonstraremos a nossa saúde espiritual. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe
e nos ajude a sermos humildes de coração, para a honra e glória do Senhor Jesus.